Voltamos ao segundo bloco do programa Missão Jovem na TV, esse programa que é sempre uma bênção na minha e na sua vida também. E hoje, como você já sabe, trazendo uma temática super importante, super especial, né? Estamos falando aí da Reforma Protestante, já você vai saber, para quem ainda é desinformado ou só conhece de ouvir falar, você vai ter a oportunidade de ter mais informação e conhecimento desse evento tão importante, tão maravilhoso para a igreja. E olha só, queridos, voltando aí desse primeiro bloco, com muito louvor e adoração, eu quero te convidar, talvez você chegou aí agora, ainda está perdido, quero te convidar a interagir com a gente, a estar mais pertinho de nós, aqui do programa Missão Jovem na TV, e talvez você fique se perguntando, como fazer isso? Como fazer? Como fazer, meu colega? Simples demais, meus amigos. Vocês podem ter acesso às nossas redes sociais, no nosso Facebook Missão Jovem MBA, em nosso Instagram, que vai passar aí embaixo, olha aí, tá Missão Jovem Marabá. Lá nós colocamos enquetes, fotos, nós colocamos vários eventos da Missão Jovem que aconteceram, vão acontecer e estão programados já para o ano que vem. Então não perca a oportunidade de nos acompanhar aí nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube, Missão Jovem na TV, onde disponibilizamos este e outros programas para que você venha ficar por dentro, inteirado de tudo de melhor que nós estamos aqui fazendo para a sua edificação. Não se esqueça de ir no canal do YouTube e se inscrever em nosso canal, assinar o sininho das notificações e deixar o seu like, que nos ajuda muito aí a divulgar este trabalho e levar a palavra de Deus para muitas outras pessoas, certo? Isso mesmo. E olha só, Marco, a gente quer deixar aqui já esse recado importante. Talvez tenha um evento lá na sua igreja que você queira divulgar, queira a equipe Missão Jovem lá presente, fazendo aquela cobertura legal. Gente, olha só, envia mensagem pra gente, chama no direct, tá bom? Vai lá no Facebook ou no Instagram, nos comunique, entre em contato que a gente vai atendê-lo com todo prazer, fazer aquela cobertura abençoada, tá bom? Acompanhar o evento em nome de Jesus. Bom, vamos lá, vamos dar sequência, pessoal. Hoje nós temos um convidado fantástico, ele que já veio aqui em outra oportunidade e hoje está trabalhando a temática dos 501 anos da Reforma Protestante. Ele que é filósofo, advogado, uma pessoa extremamente conhecedora da temática que estamos aqui para trabalhar. Pastor, quero aqui chamar nosso amigo pastor Luiz Cavalcante, close nele, que esse cara aqui é sensacional, produção. Pastor Luiz, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Amém, glória a Deus. Ó, Pastor Luiz aqui hoje, eu tenho muita coisa interessante para compartilhar com você, amigo telespectador. Antes de nós trabalharmos diretamente essa temática, Pastor Luiz, nós selecionamos um videozinho simples para instigarmos o nosso debate aqui. Produção, separa o vídeo dos 500 anos da Reforma, 501 anos da Reforma, e joga aí na tela para que a gente possa aí começar já a acelerar aqui as nossas ideias acerca dessa temática tão importante. Na tela. O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento religioso que teve início na Alemanha no século XVI. Ela questionou a conduta e as crenças da Igreja Católica. Embora o movimento tenha sido de caráter religioso, determinados fatores econômicos e políticos foram essenciais para que se tornasse algo de grande proporção, já que a Igreja estava desagradando a burguesia, uma vez que condenava abertamente o acúmulo de riquezas e a cobrança de juros. Os reis também se sentiram incomodados, já que a Igreja interferiu diversas vezes em questões políticas. Além do rei e da burguesia, o povo também não estava contente com a mesma. E embora ela condenasse o acúmulo de riquezas, praticava também através da venda do perdão. Com o novo pensamento renascentista, as críticas foram inevitáveis. Um dos primeiros a contestar a Igreja foi o monge alemão Martinho Lutero, considerado o pai do movimento protestante. Indignado com as práticas da instituição religiosa, principalmente a venda das indulgências, que seria a venda do perdão,
Lutero escreveu 95 teses contra os princípios católicos e as pendurou na porta da igreja onde era pregador. Para Lutero, a salvação só poderia ser conquistada através da fé em Deus, e não por obras ou muito menos por meio do dinheiro. As ideias de Lutero agradaram muito a burguesia e foram cada vez mais envolvendo o povo, fato decisivo para o sucesso do movimento. Entre outras características do protestantismo, podemos citar a revelação de Deus na Bíblia e a permissão de seu livre exame, além da condenação do culto à imagem. A Reforma Protestante se espalhou por toda a Europa, como por exemplo na Noruega, Dinamarca, Inglaterra e Suécia. Na Inglaterra, o desentendimento entre o rei Henrique VIII e o Papa resultou na criação da Igreja Anglicana. Como resposta ao movimento protestante, a Igreja Católica organizou a chamada Contra-Reforma, movimento que consistia em uma tentativa de barrar o avanço do protestantismo na Europa, e principalmente nas novas colônias da América. Acho interessante que a gente está falando de algo assim, de proporções, né, até mesmo às vezes inimagináveis para quem está de casa. A gente costuma ver às vezes na aula de história, mas é algo assim muito grande. Pastor Luiz, afinal, o que foi esse movimento da Reforma Protestante para o pessoal que está de casa? Pois bem, como o próprio vídeo representou de uma forma muito objetiva, mas muito profunda também, o movimento da Reforma Protestante foi um movimento inicialmente de caráter religioso, mas que ele perpassa não só essa questão religiosa, mas a questão política, a questão econômica e também a questão cultural na Europa no início do século XVI. Para nós compreendermos o movimento da Reforma Protestante, é muito interessante também nós compreendermos como estava a Europa ocidental naquela época. Estava num período de transição do feudalismo para o capitalismo, então aquela política agrária que era desenvolvida, a centralização do poder nas mãos do senhor feudal, uma vida realmente voltada para uma realidade que já não era mais a realidade que o povo desejava, que a situação da Europa vivenciava. Então havia uma crise do feudalismo, havia também o surgimento dos estados nacionais, o fenômeno do início do absolutismo, e isso tudo foi gerando uma crise na instituição religiosa que, na época, ela prevalecia como aquela que ditava, né, as diretrizes para o povo seguir, a Igreja Católica. Então, a Reforma Protestante é um movimento que surgiu na Europa para se contrapor àquilo que havia sido ensinado durante praticamente aí 1000 anos, no período que nós chamamos no período medieval, também conhecido como período das trevas, né? E a Europa, nessa época, ela vivenciava e respirava um oxigênio de mudanças. É muito interessante a gente lembrar que havia o início do expansionismo marítimo, com as grandes navegações, o renascimento cultural e científico, a invenção da imprensa por Gutenberg. Havia realmente uma mudança na Europa, também dada a contribuição da própria filosofia. No período moderno, há um desenvolvimento realmente muito profundo do racionalismo. Então a gente tem muitos expoentes da filosofia na época, como Descartes, enfim, tantos outros que desenvolviam a necessidade de um novo tempo. E a Reforma Protestante, ela surge dentro desse contexto. Não é um movimento de caráter estritamente religioso, mas é realmente um movimento religioso, porque ela começa uma nova fase na questão da religiosidade, da forma das pessoas viverem a espiritualidade cristã. Então, é um movimento, de forma resumida, que surgiu na Europa, liderado inicialmente por Martinho Lutero, que depois tem outros expoentes, como Calvino, Zwinglio, e que tem por realmente ponto central se contrapor a toda aquela forma de condução que a Igreja Católica tinha à época, historicamente, tendo o controle. Então, surge nesse momento em que havia esse oxigênio de mudanças, esse desejo de mudanças na esfera cultural, na esfera científica, na esfera política, na esfera econômica, como o vídeo demonstrou, e é nesse contexto que surge a Reforma Protestante.
O senhor está falando de reflexos, pastor Luiz, da Reforma Protestante, e a gente sabe que são inúmeros, como o senhor já colocou. Trazendo esses reflexos para a igreja, para o cristianismo, o que o senhor pode ressaltar aqui para quem está em casa e entender a importância da Reforma Protestante? Eu acho que a Reforma Protestante, Lanúzia, ela nos faz uma reflexão, nos provoca em nós uma reflexão de olharmos para o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Quando Jesus ele veio aqui e implantou o seu reino, o reino de Deus, ele entregou à igreja uma autoridade essa que é profética, uma autoridade que a igreja não pode perder, que é de denunciar o pecado, de denunciar a injustiça social, mas também de apresentar uma oportunidade de mudança de vida, de libertação, de transformação, de remissão dos pecados. E eu acho que esse é o espírito genuíno da Reforma Protestante. Olhar para o Calvário, olhar para o mistério salvífico em Cristo Jesus de uma forma cristalina, clara, sem escamas, sem realmente nenhum, digamos assim, uma mácula trazida pela tradição, porque era esse o contexto. As pessoas já não viviam mais uma espiritualidade cristã genuinamente como Cristo desejou que as pessoas a vivessem. Estava realmente, a tradição, por exemplo, ela estava acima das escrituras. Então, o acesso às escrituras era algo que não se tinha, na verdade. Então, aí quando você chega, por exemplo, Lutero e diz, olha, nós precisamos voltar para uma experiência que realmente prioriza a fé em Deus. Porque realmente a salvação não vem pelas obras, mas pela fé genuína. Ela é fruto da graça de Deus. E a graça de Deus, para que seja recebida, ela precisa ser consequência de uma expressão de fé. E para isso, para que a minha fé seja genuína, eu preciso ter uma referência que seja, digamos assim, uma referência que indiscutível, uma referência que seja inabalável, que é a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz que orienta os nossos caminhos. Então, eu acho que esta é a grande importância da Reforma Protestante. Ela veio trazer a oportunidade para os cristãos de olharem para Cristo, olharem para o mistério salvífico e dizer, olha, a glória é de Deus, não é dos homens. A fé é o pressuposto para que nós possamos não só agradar a Deus, mas também alcançarmos a salvação, a graça de Deus em nós. E para isso, as Escrituras têm que se sobrepor à tradição. Sim. E hoje, olhando para toda essa contribuição, nós temos que realmente estar com uma vigilância constante. A mensagem da Reforma Protestante é uma mensagem extremamente atual. Se nós não tomarmos cuidado enquanto Igreja do Senhor, nós nos afastamos novamente daquilo que é o desejo de Cristo. A igreja não pode perder a autoridade profética, a igreja não pode perder o seu objetivo, que é realmente ser esse instrumento de Deus na terra para que as pessoas possam, através de uma fé genuína em Cristo, alcançar a salvação. E é esta a grande mensagem da Reforma Protestante. E é por isso que eu vejo que ela teve o dedo de Deus, teve a mão de Deus. Não foi um movimento humano, mas foi um movimento que Deus permitiu que ocorresse para que hoje nós pudéssemos ter uma experiência de fé genuína. E não só, mas olharmos sempre com olhar crítico para as experiências religiosas e espirituais que vivenciamos. Porque nós não podemos viver uma fé de forma alienada, mas precisamos viver uma fé realmente convicta, né, abalizada e fundamentada em convicções profundas. E é isso que a Reforma Protestante veio propor. Acho fantástico. A forma como a gente fala, a defesa, essa questão mesmo de você ter hoje uma liberdade, a palavra também se adequa a isso, de poder vincular, poder analisar, poder ter acesso livre à palavra de Deus. Quer dizer, eu acho, na época, a gente estava conversando também sobre isso, eu acho que as maiores conquistas que o crente tem hoje é poder ter acesso ao livro na sua língua, poder fazer suas análises, conhecer o Cristo na sua essência. Ninguém tem que te passar de cima para baixo. Você pode simplesmente ir lá e ler, né? Minimamente letrado, você consegue ter acesso a isso. E hoje, só para dar um adendo, hoje parece que as coisas estão mudando. Cada vez mais as pessoas não querem ler a Bíblia, elas querem que venha de cima para baixo. Enquanto naquela época pessoas estão desesperadas para poder ter acesso, lutando, né, para ter acesso direto ao livro,
As pessoas agora estão querendo que simplesmente ele venha mastigado de cima para baixo, sem nenhum tipo de teor crítico acerca disso. Isso é verdade. Antes as pessoas não tinham acesso às escrituras. Se tinha acesso a um catecismo, que era através do qual se passavam os pressupostos e as diretrizes da fé. Agora não, quando Lutero ele realmente encabeça esse movimento, que depois ele é continuado e desenvolvido por outros reformadores, as pessoas tiveram a oportunidade de ter a palavra de Deus, a Bíblia, traduzida no seu vernáculo, na língua que eles falavam. E aí você veja o agir de Deus. Antes a imprensa ainda não havia ainda sido construída, com Gutenberg a Bíblia pôde ser impressa e pôde chegar às nações, pôde chegar às pessoas que desejassem ter acesso a esse livro. O primeiro livro a ser divulgado amplamente por meio de uma imprensa, da forma como Gutenberg planejou, foi justamente a Bíblia. Olha, não se fala muito, mas eu acho que é muito importante nós destacarmos isso. A Reforma Protestante ela contribuiu demais no processo do conhecimento. Sim. Se nós olharmos a história do processo do conhecimento, desde a Grécia Antiga, nós temos aquele momento da eclosão do conhecimento, seja com a filosofia clássica, helenística, seja nas primeiras correntes filosóficas ali desenvolvidas na Grécia, Atenas, enfim. Aí chega o período medieval, o período em que o Império Romano ele predomina, não só na Europa Oriental, mas na Europa Ocidental também, e atrelado a isso, há uma medida tomada pelo Império Romano, que é justamente oficializar a religião do Império Romano como uma religião católica ortodoxa romana, né? E aí, nesse período, é um período em que as pessoas são obrigadas a ter um culto numa língua que eles não entendiam, que era o latim. As pessoas não tinham mais acesso à escritura. O acesso ao conhecimento era restrito ao clero e a pouquíssimas pessoas da época. Aí chega o movimento da Reforma Protestante, o momento em que na Europa, como eu já falei aqui, a Europa vivenciava e respirava um desejo de mudança. Na área do conhecimento, na área científica, na área cultural, na área do próprio processo econômico, onde se desenvolve o mercantilismo, as grandes navegações, o nascimento científico, cultural, as filosofias que retomam a filosofia clássica e dão uma nova fisionomia à Europa na época, como o empirismo, o racionalismo e outras correntes filosóficas que são desenvolvidas na época. E aí, junto com isso, surge a Reforma Protestante, instigando os jovens ao conhecimento, instigando as pessoas a buscar o conhecimento. Então, o próprio desenvolvimento do conhecimento é muito importante nós compreendermos isso, que a Reforma Protestante ela contribuiu para o acesso, por exemplo, ao conhecimento nas escolas. As grandes faculdades, grandes universidades na Europa foram fundadas nessa época, né? E as pessoas tinham a liberdade. Então, os ideais humanistas, o próprio iluminismo se desenvolve a partir dessa oportunidade que as pessoas têm de novamente ter acesso à cultura. Então é muito importante compreendermos que a reforma ela traz no seu bojo uma mudança ampla, radical, exatamente, de diversos parâmetros contextuais da época. Interessantíssimo isso. Você e eu sabemos muito bem que o jovem cristão que está em casa, ele pode estar assim meio perdido. É isso mesmo. Pastor, hoje tem muita gente que não consegue associar. Mas por que falar desse acontecimento? No que ele influencia a esse jovem hoje que está na igreja, ou a esse jovem que olha para a igreja com um certo olhar de desconfiança, mas, sabe, tem que recapitular as origens. Qual seria, talvez, digamos assim, a análise contextual crítica que esse jovem poderia ter para a sua vida? A experiência do cristianismo, ela sempre foi, desde o momento em que o Senhor veio aqui, o Senhor Jesus veio à Terra, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, deixou uma missão a ser cumprida. E essa missão ele entregou a uma instituição, que é a sua igreja. Não a igreja composta por paredes, por títulos, por placas, mas a igreja composta por pessoas que desejam vivenciar esta missão, que desejam abraçar essa missão, não como protestantes, como evangélicos, mas como discípulos de Cristo. E a Reforma Protestante ela veio justamente a nos ajudar a entender de que essa experiência ela tem que ser vivenciada dentro de uma concepção que Cristo desejou. E por isso, nas suas origens. Então nós precisamos olhar para
os ideais da Reforma Protestante olhando para Cristo, olhando para o mistério salvífico de Cristo. Se hoje eu e você professamos uma fé, temos uma experiência com Deus, se hoje nós temos consciência de que hoje não existe mais um véu que nos separa de Deus, mas a graça de Deus ela é dispensada a cada um de nós, foi graças a esses homens que lutaram contra tudo e contra todos, arriscando as suas próprias vidas, sendo perseguidos, sendo excomungados de uma comunidade, sendo expulsos de uma comunidade eclesiástica, mas esses homens disseram, olha, eu creio no Evangelho de Cristo, eu creio no poder da palavra, eu creio na importância da graça de Deus na minha vida, e é graças a esses homens, graças a esse movimento, que hoje, você, cada um de nós, os que nos assistem, tem a experiência e a oportunidade de viver uma fé genuína. Aleluia, Coisa glória a Deus. tremenda, né? Essa mensagem aí fica para o teu coração, você que está em casa, que ainda não entendia a importância desse movimento tão especial, que marcou não só a época, mas que reflete, como o pastor Luiz mesmo colocou aqui, é uma mensagem atual para ser vivida, para ser praticada por mim e por você, que somos a Igreja de Cristo aqui na Terra. Nós queremos agradecer, né? Esse bloco ele passa assim muito rápido, voando. Mas nós queremos agradecer ao pastor Luiz por toda a contribuição que ele nos deu para quem está em casa aí, com certeza agora está conhecendo, sabendo mais a respeito da reforma. Um pouquinho mais da reforma protestante. É isso mesmo. E não esqueça, amigo, só a graça de Deus, só a fé em Cristo Jesus, só a glória ao Deus vivo, só as Escrituras que nos trazem a revelação desse Deus poderoso. É isso São mesmo. os nossos fundamentos aqui da genuína fé que foi resgatado nesse movimento, né, pastor Luiz? Pastor Luiz, o senhor deixa aí então as suas considerações finais. E a gente Eu agradeço essa oportunidade, é sempre uma alegria, uma honra de poder contribuir aqui nesse programa. E eu sei que o mais edificado não é os que entrevistam, nem os telespectadores, mas é o entrevistado, né? E eu sei que esse é o momento especial que Deus nos reservou nesta Amém. noite, para que as pessoas que venham assistir esse programa sejam abençoados. E é apenas assim um pontapé inicial, um start, né? Um start. Procure conhecer esse tema, procure ler, procure aprofundar realmente de uma forma profunda, de uma forma realmente bem investigativa, minuciosa, o que é a Reforma Protestante, que você vai realmente crescer na sua caminhada espiritual. Amém, glória a Deus. Gente, nós vamos ficar por aqui, mas a gente quer convidar você para continuar conosco para o próximo bloco. Não saia daí, só dá tempo de tomar uma água, porque a gente volta já já. Voltamos logo.